A nova Federação Internacional de Arte Revolucionária e Independente, nova FIARE, criada em 2021 por artistas e intelectuais do Brasil, Argentina, México, França, Espanha e Bélgica, dá início aqui à sua programação de palestras e debates para os meses de fevereiro, março e abril. Nesta primeira palestra, temos a honra de contar com dois especialistas estudiosos da vida e da obra do grande revolucionário Leon Trotsky e de outros pensadores, como Mário Pedrosa e Benjamin Perret, que tiveram suas vidas ligadas simultaneamente à arte, à política e à ideologia de esquerda. Roberto Rutiliano nasceu na Argentina, está radicado no Brasil desde 1988. É baterista, percussionista, compositor e líder de projetos musicais no Brasil e na Argentina. É militante da corrente trotskista política revolucionária, atuante no Brasil. Foi professor dos seminários de música pro arte durante 25 anos. Rutiliano ofereceu workshops e masterclass no Brasil, na Argentina e na Suíça, no Conservatório de Zurique. Tem artigos publicados em revistas especializadas de música da Argentina e em blogs do Brasil sobre a influência da música africana na América, as relações entre a música latina, o tango, o samba e o jazz. Marta D'Angelo, a professora Marta D'Angelo, graduou-se em filosofia pela Universidade de Santa Úrsula, fez mestrado em educação pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em filosofia pela PUC, Rio de Janeiro, doutorou-se em filosofia pela UFRJ e fez pós-doutorado em arte pela ECA, Escola de Comunicação e Arte da USP. Desenvolve pesquisas na área de estética, tem várias publicações sobre a obra de Walter Benjamin, Mário Pedrosa e Benjamin Perret. É professora aposentada de filosofia da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, UFF. Então, com a palavra, o nosso companheiro e amigo Roberto Rutiliano, para começar. Muito obrigado, Jorge. Eu queria começar assim, vou falar um pouquinho, a intervenção vai ser curta, e, bom, vou falar um pouco sobre arte, sobre a FIARE, sobre Trotsky, sobre um manifesto, ¿no?, que escreveram eles, que levantava a bandeira da arte independente e revolucionária, ¿no?, que inspirou a FIARE e a nosso grupo, ¿no?, indiretamente, porque nós somos assim um desdobramento daquela FIARE original. Assim, eles tentavam, o Trotsky e o Breton, com esse manifesto, dar uma batalha unindo a arte à revolução socialista, né? Esse era, digamos assim, como o mérito, o foco. Nesse momento, assim, existiam atitudes, por exemplo, comuns entre os artistas, um não conformismo, um desdém pelo patriotismo, pelo nacionalismo, um ódio pelas restrições morais da sociedade burguesa e uma afinidade pelas ideias marxistas, pelas ideias trotskistas. Isso que é uma coisa que ainda hoje está vigente, não? Em muitos artistas. Ao contrário, existe todo um lado de artistas incorporados nos valores da sociedade burguesa, defendendo ideias patrióticas, morais, embriagados pelo hedonismo, individualismo, no conforto, assim, almejando apenas assim, um sucesso da mídia e dentro da formatação do capitalismo, não? Que seria que um artista teria que ter fama e dinheiro, não? Uma coisa que tem que ficar clara para mim é o compromisso de Breton com as ideias políticas, não? Não era só se opor ao capitalismo em uma atitude assim, assim de apenas simpatizar, senão que ele foi militante do Partido Comunista e depois assim
achou que o Partido Comunista não representava suas ideias e, bom, começou a simpatizar com as críticas que o Trotsky fazia. Ele pregava também uma unidade assim, entre a arte e a vida, não? Entre o mundo interior da fantasia, da imaginação, com o mundo do cotidiano. Assim, se cobrava uma coerência entre a expressão artística e como essa expressão artística era vivida, não? Trotsky defendeu uma tese que era a arte no comunismo se dissolveria na vida. Essa seria uma ideia. Marx diz transformar o mundo e Rimbaud diz mudar a vida, não? Então, eles percebem que a arte é uma expressão da liberdade, que não poderia se desenvolver em um sistema capitalista, ou um sistema stalinista, ou um sistema autoritário, e um sistema assim que onde tenha desigualdade social. Então, existe assim no mundo uma suposição de que a arte seria algo inofensivo, que não teria nenhuma, digamos, seria impotente a arte transformar o mundo, não? Que não conseguiria mudar com as armas da arte, não conseguiria mudar a realidade. Mas assim eles falam que a beleza da arte é convulsiva. A arte tem que ser desafiadora ou não é nada. Nesse sentido, a arte pode mudar as coisas. A arte, o conceito de arte como uma força revolucionária, impetuosa, de rebelião, de ruptura, é uma declaração poderosa contra a noção estética que vê a beleza como algo apenas contemplativo, um refúgio da vida, um oásis de perfeição contra o mundo, digamos, áspero e feio, não? Para ilustrar isso, eu me lembro de as interpretações de músicas dentro do jazz, por exemplo, de John Coltrane, com seu quarteto, com Elvin Jones. Assim, você vê nesses tipos de interpretações viscerais, assim como a arte, ela inspira assim uma atitude de revolucionária, não? Também na interpretação de Charlie Parker, de Thelonious Monk. O Júlio Cortázar assistiu um show do Thelonious Monk uma vez em Zurique. Júlio Cortázar escreveu um poema sobre isso, não? E Júlio Cortázar, tinha uma audição do jazz assim mais antigo. Aí quando viu o Thelonious Monk, que é assim, um pianista moderno, assim, ele levou um golpe muito grande, uma pancada muito grande e assim transformou isso sua visão da música, né? Esse poema é muito interessante, se vocês puderem encontrar, é muito lindo. Ou, por exemplo, quando você vê a Kay Jarrett, o pianista, com seu trio de jazz, é incrível como toda essa entrega da arte, ela te inspira para também, assim, você ganhar forças para também ganhar forças para transformar o mundo, não? Ou como quando você vê Jaco Pastorius, ou Astor Piazzolla, ou Paco de Lucia, a arte transforma-se as atitudes. Esto así está en oposición a esa idea pequeno-burguesa de arte como prazer, não apenas, ou distração, neste sentido do revolucionário, a arte seria uma ferramenta para abrir asas mesmo, e abrir espaços para a sensibilidade, não? Em contraposição do que realizou o capitalismo, não? Que reduziu a arte digamos, a um regime assim mercantil, ou algo sofisticado que pode dar status a quem consome essa arte, não assim mais especial. A aproximação do marxismo vem também no desejo de transformação do mundo, não? Que já estava inserido neste próprio conceito da arte. A arte, neste ponto de vista, não seria uma fuga da realidade, mas a abertura para possibilidades criativas enormes, que aprofundam a relação, não? Do mundo. Está
esta idea revolucionaria da arte está relacionada con inspirar ao público, abrir horizontes, liberar, realizar experiências que sejam trascendentes. Não é uma arte assim que é uma mera imitação do real ou que procura um compromisso político onde se pudesse desdobrar uma arte assim engajada, uma arte que tem uma mensagem, digamos assim, não? Política. O real aqui é um detonador, assim como um sonho, um detonador, ou uma imagem, uma detonadora. A arte engajada passa a ser uma das possibilidades da arte. A expectativa seria que as imagens, atravessadas pelo olhar artístico, abram abram o senso mais profundo do que o real, não? Tem uma pintura do Magritte, não? Do Magritte, que reproduz a face de uma mulher, mas não tem o rosto da mulher, tem uma ausência da face da mulher. E isto nos evoca uma ideia do que seria uma mulher no mundo, não? A mulher está, mas não está. Seria todas as mulheres também. Este tipo de arte assim mais dionisíaca, digamos assim, e comprometida também politicamente, abraçou artistas como Luis Buñuel no cinema, Pablo Picasso, a Benjamin Perret, a Artaud, a Mayakovsky. Breton assim teve a lucidez de chegar a Trotsky, porque Trotsky nesse momento tinha passou por uma situação delicada, porque ele estava sozinho praticamente, estava isolado pelo stalinismo, e Stalin estava todo poderoso, né? E hoje em dia, você vê que o Breton estava certo em se associar a Trotsky, porque hoje em dia ninguém se sente orgulhoso de se assumir, eu sou stalinista. Ao contrário, as ideias de Trotsky estão sendo compartilhadas tanto na política como nas artes, não? A gente está falando dele hoje, não? E ele inspirou nosso grupo, não? Nesse apoio às ideias de Trotsky, Breton não estava sozinho entre os surrealistas. Pierre Naville se tornou uma figura do movimento trotskista na França, o Benjamin Perret, um dos colaboradores mais próximos de Breton, cumpriu um papel ativo na oposição aqui no Brasil. Foi, em 1931, foi indicado secretário regional da oposição. Depois foi expulso do país pelo governo Vargas, e depois ele se juntou aos trotskistas franceses e depois lutou na Guerra Civil Espanhola, né? Então, para terminar, vou falar sobre a questão da arte assim, que olha o mundo desde uma perspectiva política, não? Existe uma questão que aparece como contraditória, não? Como neste movimento de artistas que se cobram de uma consciência de classe, de uma postura revolucionária, ao mesmo tempo existe a ideia de que descrever a vida de forma realista seria uma postura pueril, datada, stalinista, e uma das questões do manifesto centrais foi esta, de desmarcar da estética stalinista conhecida como realismo socialista, ¿no? Esta estética defendida por Stalin se buscaba que a arte estivesse ao serviço da revolução em um sentido mais grosseiro, assim, que seja porta-voz, propagandista das ideias da revolução, ¿no? Creo que não era contra uma arte realista ou engajada, ao contrário, ele admirava, mas era contra o sentido obrigatório do stalinismo de que a arte tivesse que ser realista e engajada, não? Esta diferença aparentemente inofensiva, sutil, fazia todo sentido, porque quando Stalin tomou conta da Revolução Russa e a burocratizou, a arte passou a ser orientada pelo Estado, e os artistas que não se enquadravam nessa estética foram perseguidos, não? Então, uma coisa é defender as ideias revolucionárias, e outra coisa é que estas ideias, nas mãos de um líder autoritário como Stalin, estariam delimitando a inspiração da arte, que pela sua própria natureza teria que ser absolutamente livre, não? Estes debates, no tempo, foram motivados pelas posições que pretendiam estabelecer um estilo artístico
en detrimento de otros que se avaliaban a diferentes vertentes, según las posibilidades de la propaganda. Estas palabras proféticas criaron así o concepto de realismo socialista, que fue una doctrina oficial y que perseguía y hostilizaba a los artistas que no seguían este precepto, ¿no? En un manifiesto, entonces, hay una pasaje muy importante que fala que o artista é um aliado natural da revolução. O artista precisa, ao mesmo tempo, manter vivas as forças do mundo interior contra a realidade, a repressão, a alienação dentro da sociedade capitalista, não? Estas forças do mundo interior não são exclusivas do artista, não? São comuns a todos os homens. Esta é a razão pela qual a luta do artista pela sua própria arte se mistura com a luta pela libertação de toda a humanidade, não? A necessidade da emancipação da mente nossa e de nosso talento artístico tem que ter um curso natural para ser induzida e ser, digamos, como levada para o caminho da emancipação do homem, não? A identificação do ideal da liberdade de arte, junto com o pensamento marxista, se resume em uma frase. O que queremos, nós, digamos, os artistas, não, que estamos aqui dentro da FIAR, a independência da arte para a revolução e a revolução para a liberação definitiva da arte. Essas palavras estão no manifesto, não? Trotsky defendia um comportamento diferente para a política e para a arte, não? A arte devia ser anárquica. Ele, em 24, escreveu um artigo chamado O Partido e os Artistas, não? E ele afirma que a arte e a política não podem ser abordadas do mesmo modo, não? Não porque a criação artística seja uma coisa, uma cerimônia, uma mística ou algo assim, não, mas porque tem suas próprias regras, não? Seus métodos, suas leis, seu próprio desenvolvimento, sobretudo porque na criação artística os processos são de outra ordem, não? Dentro do marxismo, do hegelismo, do leninismo, do trotskismo, eles não falam sobre a criação artística, se abstêm, não? Do ponto de vista sociológico ou ideológico, pode ter, assim, ferramentas para olhar a arte. A FIAR, em ponto 2 do manifesto, fala que existem leis específicas a que está sujeita a criação intelectual, não? Agora, a crítica marxista, sociológica, ela pode analisar os conteúdos e as formas das obras de arte, mas em artes menos descritivas, por exemplo, como a música, a dança, a pintura abstrata, a análise marxista não tem como intervir mais que descrevendo a história da sua linguagem, o que ela diz no contexto social que ela aparece, não? Na história, no momento histórico que ela aparece, não? Então, se a revolução socialista era almejada pelo marxismo, não era para que as classes trabalhadoras continuassem a se ver assim tolhidas do acesso à cultura e se verem obrigadas a restringir sua existência à necessidade de sobrevivência e opressão do trabalho. Ao contrário, as ideias revolucionárias seriam para a emancipação também em um sentido espiritual da humanidade, né? Isso seria o que os socialistas, a revolução marxista estaria, digamos, além da liberação do trabalho, a liberação do espírito da humanidade. Só isso. Pode prosseguir, Marta. Marta D'Angelo. Direto, né? Bom, agradeço o convite aí do Roberto, do Jorge, para estar aqui nesse encontro hoje, né, num dia especial de abertura de um ciclo de palestra. Eu queria falar aqui hoje um pouco sobre
assim, fiz um recorte para pensar as contradições que produzem o que a gente poderia chamar de um certo mal-estar nas artes, né? E as alternativas que vão aparecer dentro da própria história da arte como resposta a esse problema. Quando a gente fala assim, de mal-estar, de embate com determinadas questões e contradições da sociedade, a gente pensa logo nas vanguardas do início do século XX, né? Como sendo aquele momento assim, de uma explosão, de uma rejeição de uma série de coisas, de valores sociais e também estéticos, né? Mas, na verdade, se a gente for fazer observar com mais atenção, a percepção desse mal-estar nas artes ele é bem anterior. A gente poderia, já no século XVIII, no discurso, no primeiro discurso de Rousseau, o discurso sobre as ciências e as artes, ele vai responder a uma questão que foi proposta pela Academia de Dijon, que era a seguinte: se as ciências e as artes estavam contribuindo para aprimorar os costumes, né? E o Rousseau ainda não era conhecido, ele participava escrevia alguns verbetes já para a enciclopédia, era o amigo do Diderot e tal, e ele fica impactado com a questão, escreve um discurso, né, que ganha o prêmio da Academia de Dijon, e, surpreendentemente, ele vai dizer que não, que as ciências e as artes não estavam contribuindo para elevar o padrão civilizatório, a gente poderia dizer, ou aprimorar os costumes, né? Então, ele é um discurso que muitas pessoas não leem tanto, mas que é a apresentação dele, né, como um intelectual iluminista, e gera muita polêmica. Eu não vou entrar aqui nem no mérito do discurso, nem também tanto das polêmicas, só tentando fazer um rastreamento dessa questão. O segundo discurso dele, que é mais conhecido, que é um discurso sobre a origem da desigualdade, ele vai aprofundar uma crítica da cultura, uma crítica à civilização, em que ele vai identificar o mal-estar, não apenas nas artes, mas o mal-estar na civilização, até uma expressão que o Freud usa, né? Ele vai identificar isso como tendo origem na propriedade, que é privada, que é um pilar da ordem burguesa, né? E da própria civilização. Então, assim, já começa a se ampliar um debate, né, que às vezes nem é tão conhecido assim, que nos remete a questões que vão estar colocadas no período em que o Breton está discutindo o Manifesto da FIAC, uma série de questões que já aparecem ali, embora não tenham ganho a dimensão pública que outros debates vão ter. E é interessante assim, porque 3 anos depois, o Rousseau, numa polêmica com o D'Alembert sobre o teatro, uma polêmica importante, que ele vai escrever a famosa carta D'Alembert sobre as questões que eles estavam discutindo, em que ele vai falar uma coisa que é muito importante e que no século XX foi um elemento chave de compreensão das vanguardas, sobre a superação de uma série de problemas da relação do artista com a sociedade, né? Que ele vai falar que era preciso que o teatro, que o ator, que na relação do ator com os espectadores, ele incorporar, que fosse uma relação horizontal, né? Ele está pensando o teatro como uma relação horizontal. Ele está pensando, na verdade, na questão da emancipação do público, né? Uma série de leitores contemporâneos do
do Rousseau, como o Jacques Rancière, por exemplo, consideram essa carta fundamental, porque essa ideia da emancipação intelectual, nos termos em que o Rousseau está pensando, ainda no século XVIII, mais exatamente em 1758, são muito interessantes, né? E é uma questão que se coloca para nós hoje, para artistas, para os professores, para os intelectuais, quer dizer, como você faz com que o que você está produzindo, né, tenha um eco na sociedade importante, né? Então, essa ideia da compreensão da arte como um dispositivo experimental, né, que inclui a participação do espectador, é surpreendente que isso tenha sido uma sacada do Rousseau nesse período, até porque, no século XVIII, ele está pensando um público, mas, na verdade, no século XVIII, o público, como a gente entende hoje, ele não existe, né? Não existe porque toda a produção de arte ela se dá a partir de uma demanda de mecenas, então essa arte, ela vamos dizer assim, essa ausência do público tem a ver com determinadas condições de produção, né? E então o que a gente chama de público, ele vai surgir junto com o próprio declínio do mecenato e a emergência do artista como um profissional autônomo, né? E junto com esse sujeito, né, que está emergindo, um profissional autônomo, uma série de elementos que a gente poderia chamar os dispositivos que fazem parte do que seria um sistema de arte ou um circuito de arte. Aí você tem o teatro, você tem as galerias de arte, você tem a crítica, e você tem essa peça-chave que é o mercado, né? Uma ideia de um mercado em que o artista está ali para colocar a sua produção para a venda, né? Que o Baudelaire vai falar disso, como que ele se sente como uma prostituta quando ele vai para o mercado para vender, por exemplo, os seus versos. Tem uma passagem das Flores do Mal que ele fala sobre isso, né? Então, a forma como esse sistema começa a operar e a ser construído vai criar uma estrutura, um quadro assim que determina, de certa maneira, como a produção ela vai circular na sociedade, né? Então, a princípio, quer dizer, toda a ideia do artista como um gênio e tal, e a arte como uma atividade para poucos, né? Está muito ligada a essa montagem desse sistema de arte que funciona com esses elementos, né? Então, romper com isso é uma questão que vai aparecer, por exemplo, no Manifesto de 38, que vai aparecer nos dadaístas, que vai aparecer o próprio surrealismo, via isso como uma questão importante, né? Ultrapassar esses limites que são colocados para a arte, né? Enfim, então, a gente vê que a gente pegando assim esse fio inicial, que já as tensões que vão estar, vamos dizer, criando uma espécie, às vezes, até de camisa de força para o modo como a produção do artista vai circular na sociedade, é uma construção histórica que tem esse processo que já Rousseau percebe, ele se antecipa a uma série de questões que vão ser pensadas de uma forma bastante radical no início do século XX pelas vanguardas, né? E toda a revolta das vanguardas, ela sempre se dá como um embate com esse sistema, né? Se a gente for pegar a trajetória dos surrealistas, desde o início,
quando eles estão saindo do movimento dadaísta, em 1920, e estão se formando como um grupo, enfim, com uma proposta já diferente, né? E eles já se entendem, nesse momento, como oposição a esse sistema, né? E eles já pensam, eles já estão pensando na arte como uma produzir, relacionando a sua produção a uma tentativa de revolução. Mas é uma revolução, vamos dizer assim, num plano moral, né? Inicialmente, né? O Pierre Naville faz parte dessa primeira geração, o Benjamin Ferrer logo se vincula a eles, enfim, aquele pequeno núcleo que se forma, né? Mas, aos poucos, eles vão se lançando na política propriamente dita, na prática política, por exemplo, partidária e tal. Isso gera uma série de debates, de querelas, de toda a história do socialismo que a gente conhece, com as brigas, enfim, com tudo que ela representou e que tinha a ver com as divergências do ponto de vista político e também uma série de ideias relacionadas ao modo como a arte tem que se ligar com essa questão, né? Então, é interessante que as práticas dos surrealistas elas vão interessar muito como prática política essa vamos dizer assim, essa ligação estreita entre atividade artística e prática política, que para o surrealista, a partir de um determinado momento, essa diferenciação é muito difícil de ser feita, né? E isso daí tem uma série de implicações por conta da maneira como eles vão se organizar, inclusive como grupo, né? Tem um ensaio do Walter Benjamin sobre o surrealismo, que é muito interessante, é um ensaio de 1929, que chama O Surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia, e que ele tem muitas coisas importantes que ele vai falar sobre o surrealismo do ponto de vista político, que eu não vou me deter muito em tudo, porque é um ensaio muito denso, que não teria como entrar em muitos detalhes. Mas eu vou me deter numa passagem em que ele faz uma afirmação, que é uma afirmação assim, uma afirmação muito contundente de uma coisa que causa um certo estranhamento. Ele vai dizer, né, nessa ocasião, no texto, em 1929, que, naquele momento, os surrealistas eram os únicos que entendiam exatamente as palavras de ordem do Manifesto Comunista, né? Então, quer dizer, ele está atribuindo a um movimento artístico um nível de compreensão, um nível de importância, ele está atribuindo a esse movimento uma importância política que é surpreendente, né? Porque, aparentemente, pode ser que ele, como um crítico, estaria acompanhando bem as discussões que se davam no seio da vanguarda política. Acredito que sim, porque, veja bem, em 1926, o Benjamin vai a Moscou. Ele tinha um irmão que era do Partido Comunista. Então, nessa viagem a Moscou, ele, inclusive, vai com a intenção de se filiar ao Partido Comunista. Já era um crítico, não conhecido, assim, mas no seio da vanguarda ele já tinha algumas relações importantes e tudo mais. Então, ele vai para Moscou em 1926, 27, ele passa a virada do ano lá, muito interessado no que estava acontecendo na União Soviética naquele momento, e ele
ele começa a perceber uns sinais de, vamos dizer, de enfraquecimento do que ele chama de um picô revolucionário. Quer dizer, nessa viagem ele escreve um diário, que é um diário muito interessante, dos comentários que ele faz sobre a União Soviética, tudo que estava acontecendo, no teatro, na arte, na vida cotidiana, as mudanças, todo o impacto que a Revolução vai ter na vida das pessoas. Ele vai falar bastante sobre isso, né? E, então, quando ele escreve esse ensaio, eu mesma fiquei assim, mas por que será que ele fala isso em 1929? Porque nesse ensaio ele cita o Pierre Naville, ele conhecia o Pierre Naville, o livro A Revolução dos Intelectuais, né? Por que será que ele fala que a vanguarda, nesse momento, a vanguarda política, inclusive, porque eram os que entendiam as palavras de ordem do Manifesto Comunista, são artistas, né? E, na verdade, nesse período, os surrealistas ainda estavam ligados ao Partido Comunista e já se organizava na França a oposição de esquerda, que o Pierre Naville vai ser uma figura importantíssima, fundamental na organização dessa oposição que já respondia ao processo de stalinização que começava a existir, né? Então, dentro da política da União Soviética, né? Então, assim, eu refleti um pouco sobre essa questão. Eu penso que o Benjamin ele vai atribuir a prática, a experiência, no sentido forte do termo, dos surrealistas como artista, um valor, e que, a partir daí, se pode fazer uma conexão muito profunda com a política. Um pouco uma coisa que o Roberto falou na apresentação dele, sobre como que, através da prática e da experiência estética, você pode ser uma espécie de preâmbulo, uma espécie de preparação, né, para você se tornar mais sensível para as questões sociais e políticas mais gerais, né? Então, tem um trecho que ele fala assim, que o Benjamin vai falar que, sob a bandeira do surrealismo, navegava uma carga, quer dizer, havia uma série de questões ali que eles estavam mexendo, do ponto de vista da arte, da sociedade, uma carga secreta que ainda não tinha o nome, e que ele vai usar a expressão iluminação profana para falar dessa experiência surrealista, e que essa experiência ela se dá de uma forma tão profunda, tão intensa, que ela engloba o sentido de arte e política. Então, isso é uma análise assim, muito interessante do surrealismo e da relação, ao mesmo tempo, da relação arte e política, né? Algum tempo depois, ainda pensando essas questões da arte e tudo mais, em 1934, o Benjamin já está no exílio, em Paris, ele vai escrever um texto para uma conferência que ele daria para o Instituto de Estudos sobre o Fascismo, lá em Paris, em 1934. Não sei se ele realmente chegou a dar essa conferência, mas esse texto ele é muito importante para essas questões que a gente está abordando aqui, e, sobretudo, porque é um texto que vai colocar assim, um ponto final numa discussão estéril que se dava no seio da vanguarda, uma discussão, por exemplo, em que o Franz Mehring e o Lukács são muito importantes, que é uma discussão sobre a relação forma e conteúdo, aquela querela, o que seria mais importante, a forma ou o conteúdo, e o Benjamin vai considerar que essa discussão é absolutamente irrelevante, uma discussão que não faz sentido. Isso é uma questão que a gente percebe isso nesse texto, mas não é exatamente sobre isso que eu queria chamar a atenção aqui também. É por
porque ele vai pensar o que seria uma arte revolucionária nesse momento, e as reflexões que ele faz são muito interessantes, porque elas fogem um pouco daquela coisa da busca do que seria um conteúdo, ou do que seria, como se dizia antigamente, uma mensagem que estaria na arte, sobre a temática, determinada temática seria mais relevante do que uma outra temática. Ele vai fugir totalmente desse tipo de entendimento para pensar o revolucionário. Ele vai atribuir à técnica um valor fundamental, né? Na verdade, ele escreve um ensaio sobre o teatro do Brecht, em que fica claro por que a técnica é fundamental quando você quer dizer o que seria o mais interessante e o revolucionário no que está acontecendo no cenário artístico num determinado momento, né? Então, quer dizer, apesar de toda a polêmica em torno do Brecht, por exemplo, das restrições do Adorno e tudo, enfim, mas o Benjamin era um fã do Brecht. E ele vai dizer que a técnica do distanciamento ela cria uma situação nova na relação do ator com o público, e que ele usa a expressão, a partir do Brecht, o palco começou a narrar. Então, é uma relação mais horizontal e é uma relação em que o artista não fala, vamos dizer assim, aquilo, o que é determinante para ele entender como revolucionário o teatro do Brecht é exatamente esse diálogo que se trava, né? Então, a partir do momento em que o ator cria essa relação, a partir dessa técnica, em que é como se o bastidor do teatro e tudo que envolve aquela montagem, ele ficasse assim transparente para o público, né? O teatro deixa de ser aquela coisa meio insondável e que o público fica ali numa situação de êxtase e que acaba tendo aquilo que seria uma função catártica. Então, a função do teatro é repensada e é a partir dessa relação de horizontalidade que se torna possível, a partir de uma nova técnica, que é essa técnica do distanciamento, que ele vai se inspirar no teatro chinês para fazer isso, que ele vai dizer, olha, isso é que é o bacana da história, né? É a maneira como ele se relaciona, não é tanto só o que ele diz, ou o que a peça diz, mas essa mudança no modo de produção. Então, o texto, quer dizer, pensar o revolucionário não tanto como o resultado final do trabalho, mas o próprio processo de produção. Se você tem um processo de produção, por exemplo, como acontece no surrealismo, né? Que é uma coisa... Por que o modo de produção surrealista se mostra como uma coisa que ele, como se poderia entender como revolucionário? Porque tanto a escrita automática como aqueles jogos em que eles constroem juntos um poema ou fazem uma produção visual, né? Eles eram feitos coletivamente. E essa produção coletiva, ela acaba com uma coisa que é muito cara ao sistema de arte, e às artes, de modo geral, e que é central no mercado de arte, que é a noção de autoria. Então, quer dizer, um modo de produzir, você cria uma relação com o mercado, você cria uma relação com as pessoas envolvidas na produção. Então, ele vai dizer assim, olha, para a gente pensar o revolucionário, a gente não pode se deter num trabalho, num resultado de um trabalho. Essa peça é genial, fulano escreveu. Sim, tem muito mais questões envolvidas. Aquilo
que é produzido que não está com a finalidade de abastecer o sistema de arte. Essa que é a questão. Você tem que mudar esse sistema de arte que cria uma relação do artista com o público em que o artista continua na sua torre de marfim. Entende? Aí é uma contribuição muito importante, né, para pensar as questões da arte e essa dificuldade de inserção da arte na sociedade, né, que tem a ver com esse sistema como ele está organizado, para fazer com que a produção de arte, em geral, teatro, música e artes visuais, né, que ela possa circular. Né? Ela está circulando dentro dessa grade aí que foi montado, que a gente poderia chamar de sistema de arte. Então, eu estou falando essas coisas assim porque muitas vezes a discussão sobre a questão do manifesto, que é revolucionário da arte, se atém muito a trabalhos, a tal pintura de Picasso, que ele vai falar lá de Guernica e tal. Quer dizer, na verdade, a questão é um pouco mais... fica um pouco mais interessante com essas reflexões que estão para além daquilo que normalmente circula no sistema de arte, que abastece o sistema de arte. Né? É interessante porque o Mário Pedrosa ele também tinha essa preocupação. Né? Tem um texto dele em que ele vai falar, fazendo um balanço das bienais, ele pergunta assim, o que aconteceu interessante no Brasil, no campo da arte, depois das bienais, ou durante, ou até a partir de um determinado momento. E que ele vai dizer o seguinte, não tem nada a ver com a produção que circula nesse espaço da arte. Ele vai dizer o que aconteceu de mais interessante foi a criação do Museu do Inconsciente, lá, do espaço de criação do ateliê lá do Engenho de Dentro, da doutora Anísio da Silveira, né, e toda a produção que tinha lá. No início, ninguém nem colocou aquilo como sendo uma coisa que pudesse ser levada a sério, como arte, né? E ele vai ser uma das pessoas que vai estimular muito isso, quer dizer, de um reconhecimento que a própria instituição, mas como ele era um crítico que estava no circuito, mas que ele tinha uma outra sensibilidade e uma outra formação política, ele vai perceber a importância disso. Por exemplo, também da Escolinha de Arte do Brasil. Então, ele está mais interessado numa produção de arte que está fora do circuito do que propriamente na produção do circuito. Então, isso quer dizer, é ali que estão acontecendo as coisas interessantes, entendeu? Então, quando a gente pensa isso, a gente poderia pensar hoje também, pensar a questão do revolucionário na arte, não em termos de trabalhos só, mas de processos de trabalho, modos de produção. Isso eu acho que é interessante. Então, assim, quando o surrealista ele dilui o autor, isso é uma coisa assim, é uma bomba assim, dentro do circuito. Né? Por quê? Porque o mercado se alimenta disso. Né? O mercado ele vem de um Picasso, ele não vem de uma pintura. Então, ele funciona com a questão da autoria. Então, quando você pega isso de frente e você quebra isso, é uma coisa que é importante até para se refletir sobre as questões da arte. Né? Então, assim, eu acho que o Benjamin faz aquela afirmação porque ele vai atribuir um valor, inclusive político, às práticas surrealistas, à experiência surrealista, muito grande. Né? E essa questão da autoria ela é muito interessante porque o Benjamin Perret, que era quase que o irmão gêmeo do Breton, de alguma medida, dentro do movimento, né? Ele se interessou muito pelos mitos dos chamados povos primitivos, e ele faz uma pesquisa de anos, ele começa no México, quando ele está no exílio, e depois ele no Brasil ele procura uma série de coisas, ele faz uma antologia dos mitos, porque ele vai rever a compreensão que se tinha da mitologia. Ele vai entender a mitologia como uma poesia.
com o mesmo status da poesia contemporânea que se produzia num determinado momento, né? Só que ela tinha uma coisa, ela é uma produção coletiva. No mito, não se sabe o autor. E ele vai atribuir isso uma importância muito grande e colocar que, quer dizer, que o horizonte da arte, talvez o mais interessante, seria uma poesia produzida coletivamente. Que eles aí tomam meio ao pé da letra aquela frase do Lautréamont: a poesia deve ser feita por todos e não por um só. Então, isso, do ponto de vista realista, é o que é um horizonte revolucionário, entendeu? É você criar condições de produção na arte em que você tem relações mais horizontais, em que esse espaço que se reservou dentro da sociedade e que tem a ver com essa construção do sistema de arte, que você possa quebrar essas coisas, romper com essas casinhas e com essas funções, de modo que a função social e a relação e o impacto da arte na sociedade seja muito maior do que é até hoje, entendeu? E que seja uma coisa para poucos, né? Então, por exemplo, mesmo como espectador, a questão da fruição da arte, ela é problemática na nossa sociedade. Quer dizer, não basta você ter poder aquisitivo para você poder ir a um show, um concerto. Quer dizer, se aquela linguagem é alguma coisa que não te diz nada, então existe uma questão da educação, né? Que é algo também que o Mário Pedrosa vai atribuir uma importância muito grande. Então, o revolucionário seria criar alguma coisa como a Escolinha de Arte do Brasil, que se fez aqui no Brasil, naquele momento, né, do artista pernambucano, agora esqueci o nome. Enfim, então, assim, eu estou pegando esses ganchos assim, para refletir sobre esse tema, que eu acho que é interessante a gente ver que ele remete a preocupações que são antigas e que nós debatemos com essas questões até hoje, né? O isolamento da arte, a autonomia do artista, da maneira como ela se dá. Então, o fato do artista, da gente falar da importância da liberdade dele de criação, sim, mas existe uma questão maior, porque quando ele produz, mesmo com toda a liberdade, que essa produção vai ser, vamos dizer assim, compartilhada socialmente, existem entraves que passam por uma questão de que, quando ela entra num circuito, numa coisa, muitas vezes ela já entra com uma determinada rubrica, e que isso tem a ver com a facilitar ou não o acesso de muitas pessoas, o compartilhamento daquela produção, né? Bom, não quero me estender mais muito, mas eu queria falar assim, de como que, em determinados momentos, a reflexão política, mais estritamente falando, ela também vai meio que resumir uma série de questões que são as questões fundamentais da arte e que têm que ser respondidas, né? Então, por exemplo, o Manifesto de 38, que o Breton escreve com Trotsky no México, num momento assim sombrio, num momento, como o Benjamin diria, um momento de perigo da humanidade, né? Ela toca nessas questões, e o diagnóstico que aparece nesse manifesto, que a gente vê logo no primeiro, são em blocos, ele foi escrito em blocos, né? Logo no primeiro parágrafo, no primeiro bloco, em que eles fazem uma caracterização daquele momento, em que ele vai falar que a civilização mundial está ameaçada e que a situação da ciência e da arte era intolerável, né? Que é algum diagnóstico parecido com aquela coisa que o Rousseau já tinha, não nos mesmos termos, nem as circunstâncias eram as mesmas,
mas já se percebia esse mal-estar, né? Existe uma questão social, existe uma questão que atravessa a arte, que é um problema sério. Então, nas vésperas da guerra, da Segunda Guerra, e a questão, um clima muito pesado, né? É um momento de afirmar determinados valores, e isso é fundamental, né? E eu acho que a gente não vou ficar falando aqui de um texto que todos aqui conhecem, que é o Manifesto, né? E que a gente vê, por exemplo, que essa parceria do Trotsky com o Breton, já que eles têm trajetórias tão diferentes, né? O Breton, inclusive, no início, ainda quando ele está no TC, ele tinha rompido com o Pierre Naville, que foi quem fez o contato e quem avalizou ele para poder fazer o encontro com o Trotsky no México. Então, eles vão recuperar uma relação que havia sido rompida, inclusive por questões políticas, né? Então, acho que entender como que foi possível, num espaço de tempo tão curto, uma discussão que gerasse aquele manifesto com essas trajetórias diferentes, né, tem a ver com uma experiência, seja do ponto de vista político, a experiência que o Trotsky vive na Rússia, na União Soviética, a experiência revolucionária e a própria experiência do Breton, que é assim, os valores e os princípios e as questões políticas que ele está afirmando, aquilo é uma coisa muito visceral, né? Então, tem uma entrevista da mulher do Breton na época, que é a Jacqueline Lambert, que ela fala sobre esse encontro, que ela diz que havia uma espécie de afinidade eletiva entre os dois, né? Ela fala sobre isso. E para a gente entender como que o manifesto foi produzido, que tenta responder essas questões, para além de chamar a uma organização dos artistas para enfrentar o crescimento do nazismo e do fascismo naquele momento, que o manifesto tinha essa função. Ele deveria criar as condições para aglutinar, né, os artistas e para fazer com que eles refletissem sobre aquilo ali. Quer dizer, aqueles pontos estavam ali sendo colocados para serem debatidos, né, e se criar um movimento de resistência ao nazifascismo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, ainda que o manifesto, que as condições, a conjuntura não é exatamente a mesma, mas uma série de pontos e de questões, que são as questões da arte, elas não foram superadas. Então, a gente hoje vive, pensando assim na atualidade, né? A gente vive um momento que a gente precisa se organizar em relação ao nazifascismo no mundo. Isso é uma coisa óbvia, né? A gente vê, por exemplo, que o crescimento da direita no mundo, sobretudo a partir da crise do capitalismo de 2008, é uma coisa bastante impressionante. Como é que se faz na Alemanha manifestações da direita com 40 mil pessoas, assim, públicas, entendeu? E, enfim, tudo que a gente acompanha, sobretudo no período da pandemia, que também revelou muita coisa, né? Por conta dessa discussão sobre máscaras, enfim, tudo isso, né? Então, assim, aqui no Brasil, mais especificamente, esse problema do crescimento da direita é um problema muito sério, né? A gente vê aqui no Brasil, o ano de 2017, o número de ataques, a violência em relação à cultura, não só com artistas consagrados, assim como Chico Buarque, Caetano Veloso, enfim, artistas outros, Fernanda Montenegro, não estou falando só disso,
assim, até um tipo de trabalho artístico que poderia passar despercebido, ele acabou sendo alvo assim de uma agressão, de uma violência, e a gente se perguntava, poxa, mas tão poucas pessoas viram aquele trabalho, por que isso? Porque aquilo acabava se repercutindo tanto nos noticiários da televisão que aquele trabalho nunca chegaria a ser comentado, e que era exatamente vamos dizer assim, a agressão, inclusive artistas que fizeram performance lá em São Paulo, que chegou a ser ameaçado de morte, por exemplo, entendeu? Pessoas que tiveram que sair do Brasil. Muita coisa não foi acompanhada por tudo. Então, acho que é uma preocupação, porque não foi, no 2017 não foi um ou outro, foi uma coisa que parecia assim, que não parava nunca. Né? Se a gente fizer um levantamento, é bastante significativo. E aí, quer dizer, tudo isso foi o caldo de cultura que levou à eleição do Bolsonaro, que a direita conseguir. O Brasil elegeu um presidente com esse perfil, que é uma coisa que muita gente ficou assim, como é possível? É possível porque houve uma fragilidade da esquerda, do ponto de vista da organização, no sentido de responder à altura às questões, né, aos ataques, que eram assim, diários, constantes, do fascismo. Né? Então, acho que isso não acabou. Nós estamos no meio dessa questão toda. Por quê? Há pouco tempo, agora, foi possível um deputado federal falar num programa de rádio e defender a legalização do Partido Nazista no Brasil, sabendo que existe que a apologia, né, ao nazismo é um crime que foi colocado formalmente numa lei. Legalmente, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Mas estou dizendo assim, a coisa é muito grave porque, mesmo existindo uma lei que criminaliza a apologia ao nazismo, até agora o deputado ele está lá com o mandato dele, quer dizer, não houve uma... Assim como o Bolsonaro, quando ele faz apologia à tortura na votação do impeachment, entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo uma situação, um momento grave, um momento que requer um entendimento do que está se passando exatamente, e eu acho que as respostas individuais, por exemplo, são importantes, tá? O Caetano reagiu porque foi chamado de pedófilo e ele entrou com um processo e ganhou. Tá, tudo bem, mas eu acho que uma resposta organizada e um entendimento dessa questão, do ponto de vista assim, mais amplo, que seja coletivo, eu acho que dá uma outra qualidade para enfrentar esse momento, essa conjuntura, esse ataque, esse avanço da direita. Então, acho que é basicamente isso. Teria outras questões que eu poderia comentar, mas não quero me estender tanto. Obrigada. Bravo, Marta. Antes de eu passar a palavra aí para eventuais perguntas, observações, eu queria colocar um pouco de pimenta, complementando a palestra do Roberto e da Marta, fazendo alguns comentários sobre a questão dessas palavras, revolução e revolucionária. A gente não pode se esquecer que os golpistas de 64 se diziam revolucionários e que hoje ainda tem gente que chama o golpe de 64 no Brasil de revolução. Eu queria mostrar um pouco o outro lado da moeda, com relação àquele trabalho pioneiro, aqueles pensamentos pioneiros do Rousseau, que a Marta
didaticamente nos mostrou essa questão da reação horizontal à arte público e a criação do mercado de trabalho, né? Há alguns anos eu escrevi um artigo sobre a profissão de compositor. E eu recuperei aqui, e eu gostaria de ler rapidamente um parágrafo, porque é preciso que nos lembremos de que os futuristas italianos que aderiram aos fascismos também se diziam revolucionários e propuseram coisas sobre a questão do mercado e da horizontalidade artista público, bem antes de alguns outros mais conhecidos. Eu vou ler aqui rapidamente. Na profusão de manifestos futuristas lançados entre 1909 e 1921, existe um que é pouco conhecido, um manifesto. Ele intitula-se Pesos, Medidas e Preços do Gênio Artístico. Foi divulgado em 11 de março de 1913. Seus autores, Bruno Corradini e Emilio Settimelli. Corradini e Settimelli, inspirados na ideologia e na estética de Marinetti, Russolo e Carrà, lançaram as bases para a mercantilização da obra de arte. Veja lá, 1913. Primeira regra, segundo o manifesto deles, a arte é uma secreção cerebral exatamente mensurável. Segunda regra, a obra de arte não é mais que um acumulador de energia cerebral, pois fazer uma sinfonia é tomar um certo número de sons e colá-los conjuntamente, untando-os de força intelectual. Terceiro, é necessário pesar o pensamento e vendê-lo como uma mercadoria qualquer. Bem, deixando de lado o grotesco da visão futurista, percebemos que no manifesto avaliava o valor do gênio artístico, já estava embutida a preocupação com a profissionalização desta ocupação especializada, a do artista criador. Como o artista viverá? Como ser remunerado por sua produção de modo a garantir sua subsistência? E finalizando a minha intervenção, eu antecipo aqui um pouco sobre o tema que eu abordarei na próxima palestra, a questão da arte engajada. Eu pergunto, só existe arte revolucionária de esquerda? Toda arte revolucionária é de esquerda? Existe arte engajada de direita? É só isso. Quem se anima a falar, perguntar, fazer observação? Desculpe se ninguém mais se anima. Logo quando você começou a falar, eu percebi logo a ideia sua sobre a questão da revolução ser de esquerda. Quer dizer, então, o manifesto futurista do Marinetti e tantos outros, que realmente teve os manifestos, né, foram vários e tal, durante esse princípio de século, eram revolucionários. Isso eu não tenho dúvida. Eu detesto eles. A começar porque existe logo no Marinetti, desde 1909, a ideia de que a arte do passado devia ser rasgada, queimada, jogada fora, que a arte toda devia ser renovada, todo esse tipo de coisa, que o século XX é um século que trazia tecnologias novas, maneiras novas de ser, então o passado devia ser simplesmente afogado, vamos dizer assim. Isso está lá no manifesto de 1909. Da ideia do manifesto. Então, realmente, eu não concordo, claro, com nada disso. E isso aí levou realmente a posições do fascismo italiano. A Mussolini absorveu inteiramente Marinetti e tantos outros foram dessa linha. É curioso até que o chamado maior, o poeta
do século XX, que talvez mais tenha renovado, ao lado do Stravinsky, da música, do Picasso, da pintura e tal, que parecia um cara que tinha refeito, né? Foi um poeta americano que vivia na França, que foi para a Itália, não sei se para quem que é chamado, inclusive, pelos irmãos aí de São Paulo, pelos socretistas, do maior poeta de todos os tempos. Ele, quando os americanos chegaram na Itália, prenderam ele, porque ele era colaborador do Mussolini. Quer dizer, essa ideia da revolução ser obrigatoriamente de esquerda, então, não é uma verdade. Revolução é aquilo que corta padrões. Em princípio, eu acho que a ideia de revolução é essa. A revolução é alguma coisa que se volta contra o vigente. Claro que pode ser de esquerda ou de direita. Por conseguinte, o manifesto futurista, para mim, já de início já era de direita e se afirmou cada vez mais de direita. Agora, é curioso que eu citei um poeta que foi muito importante como revolucionário dentro da poesia como um todo. Talvez, e muita gente considera o maior poeta do século XX. Esse cara era um colaborador de Mussolini. Quer dizer, era de direita, literalmente de direita. No entanto, era revolucionário, poeticamente. Quer dizer, essas coisas eu acho que são muito discutíveis. Né? Desculpe se falei demais. Esse tema é tão complexo, Gerson, que durante as comemorações dos 100 anos da Semana de 22, ninguém fala em Menor de Piquer e o integralista Plínio Salgado, que publicou poemas e artigos no Claxon. É verdade. É verdade. Ninguém tá falando nessa turminha aí. Mas também é o seguinte, porque no movimento de 22, não chama de movimento, 22 foi uma semana que não foi nem importante na época. Quer dizer, o movimento modernista houve, sim, movimento modernista. A semana foi apenas uma coisa pontual e tal. Mas o movimento modernista tinha muitas facções. Não existe um modernismo brasileiro, tal como uma ideologia, uma coisa. Não. Existiam várias facções. Dentre elas saiu, inclusive, o integralismo de Plínio Salgado e tal. Como tanto Mário quanto Oswald depois se tornaram comunistas, praticamente. Não tem uma questão ideológica aí. Não é o movimento não é um movimento ideológico. Ou tem ideologias, e não é uma ideologia. É isso que me parece. Quem mais? Desculpe, só queria lembrar para a Marta, desculpe, Marta, é Augusto Rodrigues, o nome que escapou. Isso também me ocorre com a idade, a gente vai esquecer os nomes e tal, mas na Escolinha de Arte do Brasil, Augusto Rodrigues. Achei bem engraçado que eu conheci o Augusto Rodrigues. Só isso. Obrigada aí. De vez em quando eu tenho muitos brancos já atualmente, toda hora, essa coisa. E eu também conheci ele, mas na hora, assim, às vezes acontece isso, cada vez mais. Acho que normal. Só queria lembrar para poder, que às vezes começa angústia, quando eu esqueço o nome também me dá essa angústia, e gosto das pessoas que lembram. Desculpe. Quem mais? Jorge Colli, você que está estudando, escrevendo sobre a Semana de 22, o que você nos traz? Eu acho toda a razão em dizer, não é, que a dimensão, quer dizer, não é possível confundir a ideia de ruptura moderna nas artes com uma ideia de esquerda política. Isso não faz muito sentido historicamente. E também ao contrário, né? De pensar que artistas que parecem formalmente conservadores sejam forçosamente reacionários. E também, historicamente, isso não faz sentido. Acho que tem toda a razão. Agora, quanto à semana de 22, um dos pontos que me parecem importantes para a gente compreender digamos, a dimensão mítica que ela toma hoje, é que, em relação aos processos de modernização
que ocorreram no Brasil naquele período, no início do século XX, ela tem um elemento a mais, que foi o único lugar no Brasil que produziu escândalo, que a modernidade produziu escândalo. E esse elemento a mais dá uma projeção e uma garantia de modernidade para a semana, uma espécie de diploma de modernidade, porque desde que os grandes embates começaram a ocorrer no século XIX, pensando, por exemplo, na história da pintura, né, os embates que ocorrem com o Salão de Réfugiés na França, com os impressionistas, o escândalo da Sagração da Primavera, não é? O escândalo passou a ser uma espécie de rótulo, de garantia de modernidade da obra, a tal ponto que ele se incorpora numa espécie de dialética curiosa, não é? Ele se incorpora nas posições dos artistas de vanguarda do século XX, e talvez até hoje, muitos deles buscando desesperadamente o escândalo, porque não conseguem mais para ter essa garantia de modernidade. Não é? Então, eu acho que, é claro, a Semana de Arte Moderna me parece estar sendo tratada hoje de uma maneira completamente celebrativa e com debates, no fundo, bastante superficiais, e que não se pensa muito, não é, esse aspecto que é o do fator escandaloso que ela desencadeou. Falando do episódio, né, da questão episódica do modernismo, estou falando do modernismo de um modo geral. E no Brasil, por outro lado, embora nós tenhamos, evidentemente, o grupo da ANTA, sei lá, como Salgado, Menor del Pique, etc., e as suas posições de direita, eles não são os únicos. Já foi lembrado muito bem os modernos futuristas também tinham posições de extrema direita. Le Corbusier quis colaborar com Mussolini, enfim, independentemente desses elementos, não é, dessas situações que ocorrem, me parece que há vários aspectos muito fundamentais da modernidade que não são tratados, inclusive que não são tratados no Brasil. Um deles, para mim, é muito importante, é a ideia do nacionalismo, que é um grande instrumento me parece, de engodo ideológico, não é? Que é utilizado, aliás, os modernos se integram perfeitamente bem durante o Estado Novo, e isso é uma evidência, e o Estado Novo instrumentaliza, não é, o nacionalismo trazido pelos modernistas, se aliando a eles. E um outro aspecto que me parece também muito importante é que as revoluções modernas do século XX, elas ocorrem em paralelo e, do meu ponto de vista, com contatos assim muito íntimos com um espírito de época, que é um espírito altamente autoritário, não é? E os grandes regimes autoritários desse período, stalinismo, nazismo, o fascismo e outros aspectos em outros países também, são que também querem não é, revolucionar nesse sentido o mundo, mudar o mundo anterior. Essa modernidade vai junto.
E existe um clima, se eu puder usar uma expressão do Foucault aqui, uma episteme, que é a episteme do autoritarismo. A modernidade é eminentemente autoritária. Ela prega a liberdade, mas ela é eminentemente autoritária. Há um espírito autoritário na modernidade. Nós estávamos falando e ouvindo de uma maneira extremamente apaixonante o papel dos surrealistas nesse universo, nesse universo da modernidade, mas basta pensar o quanto os surrealistas foram autoritários. Como os surrealistas se organizavam em julgamentos, em exclusões, em anátemas, não é? Exigindo um comportamento dos artistas em nome de certos códigos, que são códigos éticos, se quiser, do meu ponto de vista, herdados do romantismo, e não apenas eles, está claro. Não é? Um dos pontos essenciais para mim é o seguinte: a modernidade permite essa liberdade que ela quer conquistar, desde que o artista não retorne não se volte para as artes do passado. Se ele se voltar para as artes do passado, ele está absolutamente condenado, inclusive porque essas artes, segundo a modernidade, são feitas para serem queimadas. Não é como queriam os futuristas, mas não apenas eles. E eu estou lembrando agora nos velhos tempos de 68, o Pierre Boulez dizendo que devia se colocar uma bomba em cada teatro de ópera para destruir esses teatros de ópera do mundo. Então, era um pouco isso que eu queria trazer, não é? Do ponto de vista, eu acho que são questões importantes, são questões mais históricas do que teóricas, mas que eu acho essenciais. Né? Eu acho que nós não pensamos muito essa modernidade de uma maneira crítica e nos repousamos, né? Na rede que ela instalou para nós e na qual nós deitamos e continuamos a nos sentir bem, cômodos, etc. Era isso. Jorge, você me instiga a fazer uma pergunta difícil e malvada. Diga. Devemos defender a prática de qualquer arte revolucionária, mesmo que seja de direita? E o surrealismo era de direita ou de esquerda? Bom, eu acho que do ponto de vista, a história traz sempre ambiguidades, Jorge, para essas questões que são mais teóricas, eu acho. Basta lembrar que qual é o surrealista mais célebre, mais conhecido que existe hoje? É o Salvador Dalí. Né? E não se pode dizer que o Salvador Dalí fosse um homem de esquerda. Então, eu não sei defender, não é bem essa questão. O que eu acho é que nós não podemos descartar essas obras. Não é? Eu acho que nós não podemos fazer uma espécie de recusa segundo a posição dos criadores, a posição ideológica dos criadores. Essas artes são, como se diz, elas são... Sabe, Jorge, eu estou convencido de uma coisa, é que existe dois tipos de pensamento. O pensamento que é o nosso, que é o pensamento racional, que se articula por palavras e que faz com que eu esteja me expressando aqui, vocês também, e que a gente possa pedir um copo d'água, ou pouco importa. E existe um pensamento específico que eu não tenho, mas que você tem, que é o pensamento do artista. Esse pensamento do artista se manifesta de uma maneira concreta.
e se manifesta de uma maneira independente àquilo que o artista tem na cabeça. O artista pode ter as melhores intenções do mundo, mas a obra pode negar essas intenções, em vários sentidos. Então, se nós nos voltarmos menos para uma ética ideológica do artista e mais para uma ética da leitura da obra, talvez nós encontremos uma resposta melhor para a sua pergunta, que de fato é muito desafiadora. Não é? Eu quero dizer, não é, que nós temos uma maneira. Eu acho que o artista, uma vez que o artista criou a obra, ele pode refletir sobre a sua obra, mas ele está refletindo como qualquer um de nós é capaz de refletir sobre a sua obra. Está usando a reflexão. E muitas vezes, quantas vezes as reflexões dos artistas são pobres, são parcas, não é? Nem todos os artistas são inteligentes e têm um espírito analítico bom para entender a sua própria obra, quer dizer. Então, eu acredito que a obra tem essa capacidade. E mesmo quando ela é criada de uma maneira, enfim, de modo, uma intenção, ela traz sempre, se ela é complexa, se ela é rica, se ela é, como se diz, forte do ponto de vista da criação artística, ela traz sempre coisas que não estavam no programa e que, portanto, permitem que nós pensemos de maneira diferente das intenções iniciais. Que eu consigo dizer, Jorge, não é muito mais do que isso. Acho que era interessante a gente ver também, Jorge, que o surrealismo talvez não seja possível pensar ele como um bloco homogêneo. Quando a gente fala o surrealismo, parece que o surrealismo era um grupo assim, muito homogêneo, porque, na verdade, aquilo ali era uma coisa... Você tem toda a razão, Marta. Eu acho que você tem toda a razão, e eu acrescentaria, para ser um pouquinho maldoso, apesar dos esforços do André Breton para fazer um grupo perfeitamente homogêneo. Não é? E não são, é claro que não são. Você tem absoluta e toda razão, Marta. Mas nós usamos essas formas, né, genéricas, porque senão a gente não consegue avançar o raciocínio. Mas, de fato, eles não são nem um pouco homogêneos. Nem mesmo a obra de um artista é perfeitamente homogênea do começo ao fim, né? De um único artista. Mais alguém? Eugénie Couffler, excusez-moi qu'on ne parle pas le français, seulement le portugais. Il faut apprendre le portugais. Ah, je suis en train d'apprendre. OK. Oui. Je crois que je suis d'accord avec Jorge Colli, je crois. Georges Colli. Georges Colli, oui. Voilà. Mais je ne peux vraiment rien dire. Mais bon, je ne sais pas. C'est surréaliste de vous écouter, d'être ici et de chercher Trotsky là-dedans. Je me souviens que tu m'as envoyé un email une fois et tu parlais très mal du français breton. Ah oui, non, j'aime pas beaucoup Breton comme personnalité, mais le mouvement surréaliste, évidemment, ça a beaucoup ouvert un accès à l'art, à l'inconscient. Et dans le visuel et dans l'écriture, c'était important. Mais Breton lui-même me paraît, c'est un personnage autoritaire, mais c'est peut-être pas important non plus.
Oui. Voilà, je ne sais pas exactement quoi dire parce que ça me dépasse. Je ne peux pas faire une synthèse, enfin, je ne peux pas comprendre assez ce que vous êtes en train de dire pour que ça déclenche une pensée. Et ce que j'ai compris peut-être un peu, c'est ce que disait Georges Collis, c'est l'idée d'indépendance de l'artiste. Oui. Et ça me travaille en ce moment parce que je ne sais pas à quel niveau on cherche notre indépendance, c'est à un niveau psychologique par rapport aux autres ou c'est une indépendance par rapport au système politique. Et dans le cas des systèmes politiques, c'est très difficile de faire un équilibre entre la survie dans la société, la survie matérielle et des convictions qui ont plus à voir avec une vécu personnelle. OK. Voilà. D'autres? Merci à vous tous. Merci. D'autres intervenções? Alguém mais? Não? Silêncio? Então, vamos terminar. Carlos Vieira, quer falar alguma coisa, não? Eu, Jorge. Oi. Eu estava pensando em umas coisas, inclusive de coisas que você escreveu e entrevista, que você falou assim que aquela máxima lá do Mayakovsky, sem forma revolucionária não há arte revolucionária, não é? E sim, eu fiz que é uma frase de efeito, né? Sim. Eu fiz um trabalho de mestrado, infelizmente ele não foi concluído porque a minha vida me levou para outro lugar, que eu estudei a criação da Funarte e do Instituto Nacional de Música, lá no começo dos anos 70, 74, e esse Instituto Nacional de Música era gerido pelo Marlos Nobre. Olha, nós temos, Carlos, desculpa te interromper, nós temos aqui conosco um funcionário da Funarte desde aquela época, que é o Gerson Vale. Ele é advogado. Entendi. Então, e naquela época, a política cultural criada parece que quis tomar conta da música de concerto, porque a música popular, na maioria de protesto, né, aqui foi citado Chico Buarque, Caetano Veloso, esse tipo de coisa, e eles tentaram ir pelo outro lado. E engraçado que em algumas obras que eu vi, do Marlos Nobre, do Edino Krieger, enfim, eu vi tudo isso. Eu vi a questão da forma, né? Da forma. Oi, Gerson. Desculpe só uma coisa. Como eu estava lá... Pois não. Havia realmente duas partes de música da Funarte. Uma foi comandada por Hermínio Belo de Carvalho, sim, que era sobre música popular só. E a outra, que era comandada pelo Marlos Nobre, que tinha uma personalidade, eu não quero falar mal de ninguém, mas, enfim, ele era um cara meio autoritário e tal, uma série de coisas que se tornaram públicas depois, que não tem a ver com a Funarte, era a personalidade do Marlos Nobre. Tá entendendo? Sim. Daí, não, eu acho que também, aproveitando que o Jorge Colli já tinha colocado, que é a questão individual, da forma como cada artista tem seu caminho e tal, e isso não dá para generalizar através de um artista determinado movimento, coisa assim. Quer dizer, na Funarte houve esse caso, realmente, o Marlos Nobre comandar aquilo que se chamava, poderíamos chamar, de música erudita. E ele realmente era um cara muito... levava muito para si, para o seu lado, enfim, a sua gestão. Mas, do outro lado, Hermínio Belo de Carvalho, na música popular, fez um trabalho incrível pelo Brasil inteiro de divulgação da música popular brasileira, que na época estava embaixo. Hein? Ele conseguiu aumentar isso. Foi um trabalho muito interessante. Desculpe, era só isso. Claro. O trabalho, na verdade, ele focou mais na questão do Marlos Nobre e da música de concerto, entendeu? Exato. Então, assim,
o Marlos Nobre, eu acho meio complicado você simplesmente dizer de direita ou de esquerda. Em alguns casos é fato, não há o que discutir, mas o Marlos Nobre é de direita. Ele é porque ele está aí ainda, não é? E no caso, por exemplo, de um problema lá com o Cláudio Santoro, que faleceu praticamente no pódio, regendo a orquestra, lá em Brasília. Não foi isso? De esquerda. Não é isso? Então, eu fiquei com essa impressão, até onde meu trabalho chegou, de que eles procuravam essa forma. Quem falou de escândalo foi... O Jorge Colli. Foi o Jorge Colli. Eu imagino isso. Eu vejo isso em algumas obras daquela época e envolvido em toda essa questão da criação do Instituto Nacional de Música e dessa questão estética de direita. Era só uma observação. Ok. Bom, podemos terminar? Então, eu queria agradecer a todos, em especial ao Roberto Rutiliano, em especial à professora Marta D'Angelo, pela bela palestra que deu, que nos abriu a mente para reflexões sobre vários temas. E queria convidar, então, para sábado que vem, quando eu vou abordar várias das questões que foram colocadas aqui, inclusive com relação à música de protesto, que é cheia de hermetismo e que cada um lia como queria. Tanto assim que passava pela censura. Então... Maestro, um momento. O Fábio quer fazer um questionamento aí. Pois não. Diga, Fábio. Fábio brasileiro. O teu som não está ligado, Fábio. Está mudo, Fábio. Aí. Continua mudo. Está mudo. Tá bom, tá bom. Sábado que vem, guarda a pergunta aí, Fábio. Eu conheço as tuas perguntas, são sempre maravilhosas, instigantes. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até sábado. Saludos a todos. Tchau, Gonçalo. Tchau, pessoal. Tchau a todos. Tchau aí. Abraço. Até sábado, um abraço. Chao. Tchau. Al próximo sábado. Chao, chao. Foi um prazer, Gerson.